Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 51. Bons estudos! Navios começam a ser atacados em águas brasileiras. Enquanto se informam sobre os ataques, se informavam ou se contabilizavam os mortos. Grupos de manifestantes saíam nas ruas para manifestar e pedir em proposta a declaração de guerra contra o eixo, aliança formada por Alemanha, Itália e Japão. Em 22 de agosto de 1942, Getúlio Vargas declarou o estado de beligerância contra o eixo. E aí? Falando que aí? Pô, não tem presidente de guerra. E o Brasil está participando de alguma guerra? Participou, o Brasil vai ter guerra, velho. Ganhou guerra? O Brasil é um país pobre e não tem dinheiro nem para entrar em guerra como técnico. Pobre o quê, velho? Um país todo armado, barril demais. Você é louco, velho. Ô, velho, você tá fumando para comer isso aqui, velho. Você vai fazer isso? Você vai dar louco? Como vocês viram, trata-se de dois retardados que não entendem nada sobre guerra e que deveriam ter vergonha de usar a fala do IFE. O mais correto é dizer que não foram os brasileiros que foram à guerra, mas sim a guerra que chegaram aos brasileiros. O governo nazista foi admirado por muitos brasileiros, principalmente os que viam o sucesso do bolchevismo como um exemplo. O Brasil forneceu por muito tempo produtos estratégicos para a guerra. Esta foi a prática comum da entrada dos países periféricos na guerra. Norte-americanos fizeram uma previsão de que o Nordeste brasileiro estava sendo ameaçado de um ataque alemão, através de navios de transportes escoltados por quadrilhas aéreas, submarinos e vasos de guerra. Esta tarefa foi facilitada devido à presença de uma espionagem nazista no continente americano, com o apoio de colônias do Sul, como Argentina, Brasil e Uruguai. Após o ataque de Pearl Harbor, os Estados Unidos declararam guerra contra o eixo e exigiram uma tomada de posição dos países periféricos do continente. Não era mais possível ostentar neutralidade sendo pressionada pelo país mais poderoso, os Estados Unidos. Diante disso, os países latino-americanos romperam relações com países como Itália, Japão e Alemanha. Desta forma, o governo brasileiro, que sempre manifestava sua neutralidade, passava a se tornar aliado dos Estados Unidos. A guerra poderia ser, assim, um atalho para o desenvolvimento econômico e social de um país profundamente carente como o Brasil. Os possíveis acordos comerciais tornaram-se centro das atenções diplomáticas que a Alemanha e os Estados Unidos tratavam com o Brasil, pelo menos até as vésperas da guerra. Enquanto a diplomacia germânica se mobilizava em materiais para a construção da siderúrgica aqui no Brasil, os Estados Unidos dependiam de empresários privados para tal investimento e de um congresso hostil. Até então, os Estados Unidos estavam muito preocupados com a aproximação dos brasileiros com os alemães devido à construção da siderúrgica. Devido à aproximação maior com seu vizinho mais poderoso, os Estados Unidos, e outras relações diplomáticas, em setembro de 1940 foi assinado o acordo que definia a construção da siderúrgica aqui no Rio de Janeiro, com um investimento inicial de 20 milhões de dólares e mais um investimento de 20 milhões posteriormente. Durante décadas, a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, foi o símbolo da nova fase de industrialização brasileira e também da aproximação do fechamento do acordo com os aliados para a Segunda Guerra. Na verdade, mais do que o acordo para a criação da CSN, foram os fluxos de matérias-primas para os Estados Unidos e também a cessão das bases do Norte e Nordeste que envolveram o Brasil definitivamente na guerra. A rigor, a guerra foi sentida pelos cidadãos brasileiros de duas formas diferentes. Primeiro, através das estratégias do Estado Novo para a criação de um fronte interno, que mobilizava trabalhadores em defesa do país
e também para o crescimento da produção. E segundo, através da escassez e do encarecimento dos alimentos devido às dificuldades de importação. Ao mesmo tempo que o Brasil tentava tomar uma direção na guerra, tentava também organizar o fronte interno de tal maneira que as privações econômicas e a maior exploração do trabalhador fossem aceitas pelos cidadãos de forma como se fosse um esforço de guerra. A guerra significou também mudanças no cotidiano dos brasileiros. O decreto de mobilização nacional para a guerra incluía o trabalho humano como algo mobilizável, ou seja, os trabalhadores seriam assim soldados de produção, expressão que Vargas usou em seu discurso comemorativo de 1º de maio, Dia do Trabalhador, em 1944. Os direitos trabalhistas conquistados anteriormente, com a limitação da jornada de trabalho e o pagamento de adicional por horas extras, foram suspensos em nome da Batalha da Produção. Um dos efeitos práticos dessas medidas foi legalizar a superexploração do trabalho em nome da mobilização nacional para a guerra. A acumulação de capital e o crescimento relativo da indústria brasileira foram, contudo, artificiais, condicionados pela conjuntura da guerra. Ao contrário do que se costuma pensar, não houve no Brasil, durante a guerra, uma política cambial favorável para a importação de máquinas e equipamentos industriais que aperfeiçoassem os processos produtivos. Sem importação e a reposição de bens de capital, o maquinário das indústrias permaneceu sucateado e, quando o conflito terminou, a indústria tecnológica entre as potências industriais que continuaram produzindo para os esforços nacionais de guerra e a indústria brasileira ampliou-se brutalmente. Na verdade, a economia brasileira não somente não diminuiu, como ampliou sua dependência estrutural do capitalismo mundial sob a hegemonia norte-americana. E agora, além do imperialismo econômico, havia o recém-chegado imperialismo cultural, intensificado durante a guerra pela política de boa vizinhança com os Estados Unidos. Foi mal. Exaltei um pouco, cara. Desculpa mesmo. Me desculpa, assim, parece que os Estados Unidos têm a Guerra Mundial, uma política de boa vizinhança. Legal. No esforço de conquista de alianças para entrar na guerra, os Estados Unidos fortaleceu a sua política de boa vizinhança. Seus fundamentos eram o intercâmbio econômico, político e cultural com os países latino-americanos. Vale ressaltar que essa política foi anterior ao início da guerra. Bom, a política da boa vizinhança deveria ir além dos seus aspectos diplomáticos e econômicos. Deveria abranger também o campo cultural, sendo assim, um dos principais objetivos da política da boa vizinhança era incluir a disseminação do American Way of Life, sendo assim através da divulgação dos valores culturais e ideológicos do capitalismo liberal norte-americano. À medida que a sombra da guerra se espalhava, o eixo conquistava cada vez mais simpatizantes na América do Sul. Em agosto do ano de 1940, foi criado, com sede aqui no Rio de Janeiro, o Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, e tinham como funções básicas promover medidas para estimular a recuperação das economias da América Latina e produzir programas de educação, disseminando valores políticos, econômicos e culturais dos Estados Unidos da América. Assim, a política consistiu na disseminação unilateral de valores e produtos de consumo norte-americanos. O intercâmbio ressaltava mais ainda a distância entre o desenvolvido vizinho do norte e os exóticos países do sul. Os norte-americanos ensinariam seus irmãos latinos a crescerem como nações. De todos os lugares do Brasil, o que mais sentiu o impacto da presença física e cultural norte-americana foi a cidade de Natal, localizada no estado do Rio Grande do Norte. Natal consistiu-se em um ponto de concentração das tropas aéreas e marítimas dos aliados. Com as vitórias alemãs ao norte da África e com o bloqueio submarino dos mesmos na Batalha do Atlântico, o domínio da cidade permitiria posição privilegiada
nos combates do Atlântico Sul. Assim, durante a guerra, Natal foi considerada um dos 4 pontos de maior importância estratégica do mundo. Desde o início da guerra, evidenciou-se a participação das empresas ligadas ao eixo no transporte de materiais de interesse bélico, por exemplo. Para combater esta situação, a estratégia norte-americana consistiu em pressionar para a extinção progressiva da influência de países do eixo no espaço aéreo brasileiro e conseguir a autorização do governo local para a construção, reforma e utilização de aeroportos e campos de pouso nas regiões Norte e Nordeste. Se o espaço aéreo brasileiro foi conquistado de maneira gradativa e pacífica, a entrada dos militares nos Estados Unidos na região foi outra história, já que a resistência dos muitos militares brasileiros em autorizar a mesma era grande. Entretanto, o ataque japonês a Pearl Harbor fez que este fato dos militares brasileiros recusarem a entrada dos militares americanos fosse um processo irreversível, pois 4 dias após o ataque a Pearl Harbor, uma pequena esquadrilha de hidroaviões pousava na cidade de Natal. Dessa maneira, entre os anos de 1942 e 1945, a base aérea de Parnamirim tornou-se um núcleo de transporte aéreo e da vigilância dos aliados no Atlântico Sul. Depois do fim da guerra, os norte-americanos deixaram as bases, as cidades e todas as instalações. Em todo o litoral norte e nordeste, praticamente nada foi deixado. Não houve impulso ou estímulo para o desenvolvimento regional, e as cidades que prosperavam durante a guerra de uma forma estrondosa acabaram retornando ao seu cotidiano quase secular. Bom, velho, agora que está tudo bem, depois de você me dar um na cara, eu poderia explicar mais ou menos como deu a participação do Brasil na guerra, se quiser. Não, velho, não precisa não, já estudei isso aí de Vanderlei, estudei isso aí tudo já. Quem tinha o que? O Brasil, um país de gente burra, governado por gente burra, os caras ficam querendo se esconder da guerra praticamente, só que aí não deu certo, né, velho? Tipo, começou a aparecer os copos lá na praia e tal, e aí o Brasil teve que se envolver na guerra. Ah, entendi. Então quer dizer que o povo brasileiro que incentivou o Brasil na guerra, foi? Exatamente. Muito bom. Aprendeu mesmo? Você que era boca? Caramba, isso aí. A presença de aeronaves e vasos de guerra norte-americanos no norte e nordeste brasileiro mostrava a neutralidade do Brasil na guerra. Porém, depois do ataque a Pearl Harbor e as declarações de guerra do Japão e Alemanha aos Estados Unidos, tornava-se impossível o não envolvimento do continente americano. Assim, os países latino-americanos romperam relações com o eixo, interpretadas assim por esses últimos como um moto hostil. Com esse corte nas relações, a partir de 1942, entre fevereiro e agosto, vários navios brasileiros foram afundados por submarinos do eixo. Desse modo, assim como nos Estados Unidos, com ataques a Pearl Harbor, a opinião pública reagiu. Foram feitos assim diversos protestos. Em 22 de agosto, o Brasil declarava beligerância contra a Alemanha e em 31 de agosto declarava formalmente guerra ao país do eixo. Para fazer frente aos ataques às embarcações brasileiras, foi criado uma defesa conjunta com as forças aéreas e as marinhas de guerra brasileiras e norte-americanas. Desse modo, 14 submarinos alemães foram afundados na costa, cessando assim, após um tempo, os ataques. Oi, já que você está dando inicialmente, me responda uma coisa. Como é que se tem dado no Brasil? Como foi o Brasil que acabou? Uma vez decidido o envio de tropas expedicionárias, começaram os problemas para torná-lo realidade. O envio de tropas do Exército Brasileiro foi repartido em 3 divisões, totalizando 60 mil homens. Uma vez decidido o envio de tropas expedicionárias, começaram os problemas para torná-lo realidade. Os planos iniciais previam o envio de corpo do Exército composto por 3 divisões, totalizando 60 mil homens.
As estimativas, no entanto, eram irreais em todo o país. O exército possuía um efetivo de aproximadamente 90 mil homens. Porém, a Força Terrestre Brasileira, em 1942, refletia fielmente as carências de toda a ordem de sua sociedade. As armas, munições e equipamentos originavam-se de fornecedores de diversos países, alguns dos quais em guerra contra o Brasil. Havia carência de carros de combate, equipamentos de comunicação, engenharia, logística e peças de artilharia, até para a defesa das fronteiras, contra os tradicionais inimigos potenciais do Prata. O primeiro passo para sua organização seria indicar os comandantes, neste caso as conveniências políticas, foram tão ou mais importantes para as necessidades militares. O primeiro passo para a organização seria indicar os comandantes, nesse caso as conveniências políticas, porém tão ou mais importantes que as necessidades militares. A simples observação dos brasileiros acerca da guerra no Mediterrâneo mostrou o quanto estavam despreparados para aquele tipo de conflito. Esta é uma guerra de ricos. O Ministério da Guerra preferiu recrutamento e seleção intensiva em todo o país. Entre os motivos para tal decisão estava, por um lado, o receio de retirar a divisão de infantaria estacionada no Nordeste, equipada e treinada, deixando a região vulnerável a ataques alemão ou mesmo a ocupação americana. E, por outro, o baixo nível de alfabetização e adequação física das unidades militares brasileiras. Em geral, optou-se, portanto, pela criação de unidades expedicionárias, compostas por homens selecionados em todo o território nacional, incluindo-se militares regulares, conscritos, convocados e voluntários. E imaginava-se selecionar uma elite de pelo menos 60 mil aptos em um contingente de 200 mil convocados. Porém, os resultados dos exames físicos e psicológicos desnudaram um quadro alarmante da situação sanitária da população brasileira. Desnutrição, doenças, parasitas, patologias em geral. Pô, Pedro, eu quero saber esse negócio de burocracia. Quero ver combate, tipo sangue, morte. Quero ver pau, meu amigo. Pau? Ai, delícia! Em 16 de junho de 1944, foram enviados 5 mil homens à primeira sessão expedicionária de 5 mil homens que desembarcou em Nápoles. Depois formaram-se a divisão de infantaria expedicionária. Em 16 de julho de 1944, o primeiro escalão, com aproximadamente 5 mil homens, desembarca em Nápoles, e que logo após, com os remanescentes, seria formado a Divisão de Infantaria Expedicionária. A missão das tropas brasileiras era essencialmente tática, assim como todo o exército comandado pelo general americano Mark Clark, onde essa frente de luta não seria decisiva. A missão dos aviadores brasileiros consistia em fazer ataque nas linhas de frente e nas retaguardas às forças alemãs, bombardeando suas posições de artilharia e suas vias de suprimento e comunicações, depósitos de munições e de combustíveis. As forças brasileiras iniciaram suas ações contra as defesas alemãs estacionadas nos vales dos rios Arno e Reno. A ideia central do comando era de empregar a FEB em um setor calmo da frente de batalha, e à medida que fosse ganhando experiência em combate, as ações começariam a assumir proporções maiores. A partir de 1944, a Divisão Expedicionária Brasileira partiu para a ofensiva sobre Monte Castelo, uma base bastante sólida dos alemães. Monte Castelo ficava próxima à cidade de Bolonha, que era uma importante cidade para os aliados da campanha italiana, pois conquistá-la significaria abrir acesso para o passo de Brenner, na fronteira com a Áustria, comprometendo o recuo alemão para se lutar de outras frentes. Em 21 de fevereiro de 1945, após várias tentativas, e com a ajuda da divisão da montanha americana junto do apoio aéreo da FAB, Monte Castelo foi tomado. A tomada de Monte Castelo simboliza a maior das ações da fé. A guerra chegara ao Brasil e tinha sido necessário responder às novas contingências internacionais, às dificuldades de importação de mercadorias,
produzir para os aliados, ceder a eles o uso de bases aéreas e navais estratégicas, combater os ataques do eixo no litoral e enviar uma força expedicionária para participar ativamente na guerra. Todo esse envolvimento, quando a guerra acabou, produziu consequências importantíssimas, algumas imediatas, outras duradouras. Em termos econômicos, foi conquistada uma base para o desenvolvimento industrial no país, com a construção do complexo siderúrgico de Volta Redonda. Mas a economia brasileira, inserida na reorganização mundial do capitalismo pós-guerra, manteve sua fragilidade e dependências estruturais. Na política interna, a participação na guerra significou a erosão do Estado Novo. Novos grupos políticos, na maioria conservadores e antivagas, cresceram durante a guerra, em oposição a um governo que anteriormente eles apoiaram, quando o perigo vermelho justificava o fim dos direitos democráticos que agora tanto reivindicavam. A volta da FEB, vitoriosa contra o nazifascismo, foi transformada por esses grupos políticos que assumiram o poder em símbolo de resistência contra o regime de Vargas e contra o populismo que ele representara. Quase 20 anos depois, em 1964, os mesmos grupos conservadores, aliados a outros em ascensão, tomaram o poder com o golpe militar e utilizaram a memória da participação brasileira na guerra como um dos pilares da sua legitimação histórica. Para entendermos as consequências que a guerra trouxe para aqueles que efetivamente participaram dela, é necessário lembrar que a maioria dos expedicionários foi recrutada no meio civil das classes mais empobrecidas e de menor escolaridade. Foram tirados de seus empregos, das escolas, de suas famílias, treinados e embarcados para a guerra. Por lei, teriam o direito de retomar seus empregos e estudos no retorno ao país. Os maiores problemas surgiram, contudo, na reintegração profissional. As leis que determinavam a retomada dos empregos nem sempre eram cumpridas, e mesmo quando isso acontecia, eram frequentes as dispensas depois da readmissão, sob o argumento de readaptação, incompetência ou problemas de relacionamento. Ainda havia o fato de que muitos dos expedicionários tinham sido convocados justamente na faixa etária de aprendizagem profissional, ou seja, quando eles voltaram da guerra, não tinham emprego nem formação. Segundo as associações de ex-combatentes, criadas logo após seu retorno, o desemprego entre os veteranos brasileiros era contabilizado aos milhares. Essa situação contrasta com a de seus colegas de linha de frente, os veteranos de guerra norte-americanas, que apesar de somarem milhões e de representarem um alto custo para os cofres públicos, tiveram do governo de seu país um programa completo de reintegração social, que não aconteceu de forma correta aqui no Brasil, e profissional. No Brasil, o governo tentou solucionar o problema, decretando leis, cujo cumprimento nunca foi seguido à risca. Apenas em 1988, com a nova Constituição Federal, os veteranos de guerra eles conquistaram o direito de uma pensão especial, como reconhecimento de seus sacrifícios na linha de frente. Os benefícios, no entanto, eles chegaram tarde demais para a maioria deles. Dos 25 mil expedicionários, pouco menos de 10 mil ainda estavam vivos quando o reconhecimento foi aprovado.